Hoje continuamos a nossa série de sabatinas com os candidatos que disputam os cargos majoritários em 2022. Nesta semana estamos ouvindo os postulantes ao governo de Minas. Nossa sabatina vai ter a duração de 1 hora, sem intervalos comerciais. Começamos pelo nosso time de entrevistadores. Além de Thalita Marinho e eu, temos aqui nos estúdios Marina Schettini, editora de política de O Tempo. Olá, Marina, muito bem-vinda. Olá, obrigada. E também vamos ter mais adiante a participação de Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo Brasília. Quero lembrar que essa sabatina está sendo transmitida pela Rádio Super 91.7 FM, pelo Portal Tempo e pelo YouTube de O Tempo, em todas as nossas plataformas digitais. E na edição impressa do jornal O Tempo de amanhã, você confere as repercussões desta entrevista. Nosso convidado hoje é o candidato ao governo Alexandre Calil, do PSD. Olá, candidato, muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado, Marina, Thalita, Rodrigo, é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, candidato. Antes da nossa primeira pergunta, um pouco sobre quem é o candidato Alexandre Calil. Alexandre Calil tem 63 anos, é empresário do ramo da construção civil e ex-presidente do Atlético. Foi prefeito de Belo Horizonte de janeiro de 2017 a março de 2022. É casado, tem 3 filhos e cursou até o 4º ano da Faculdade de Engenharia. Calil declarou ao Tribunal Superior Eleitoral bens no valor de mais de R$3.600.000. Alexandre Calil estreou em cargos políticos como prefeito de Belo Horizonte. Venceu as eleições de 2016 pelo extinto PHS em um segundo turno, disputado contra o tucano João Leite, com praticamente 53% dos votos. Em 2020, foi reeleito ainda em primeiro turno com mais de 63% dos votos, já pelo PSD, partido pelo qual ele disputa hoje o governo de Minas. Como dirigente esportivo, Alexandre Calil foi o presidente da conquista da primeira e única Taça Libertadores da América do Clube Atlético Mineiro em 2013 e da primeira Copa do Brasil, conquistada pela equipe em 2014. A popularidade como presidente do clube levou à política. Bom, candidato, para começar a nossa sabatina, queria fazer a primeira pergunta falando um pouco sobre pesquisas eleitorais. As atuais pesquisas apontam um cenário de franco favoritismo e de vantagem do governador Romeu Zema. Os percentuais variam, mas todas elas apontam uma situação de favoritismo em relação ao senhor. Eu queria saber qual a estratégia, agora estão faltando já menos de 20 dias para a eleição, o que é que a campanha do senhor pensa para poder mudar esse cenário? E eu perguntaria também se há, digamos, alguma bala de prata que a campanha do senhor está guardando para, no momento oportuno, utilizar, talvez mais para a reta final da eleição da campanha. Olha, Rodrigo, não tem nada não. Não tem bala de prata não, porque eu não acredito nisso, né? A pesquisa, ela tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, ela varia em 4 dias em 30 pontos. Então, não estão erradas. São metodologias que não combinam e nós temos que descobrir qual é a certa, né? Existem, eu acredito nas pesquisas. E nós temos pesquisa interna de muito menos, de quase empate. E tem uma coisa que é muito importante. Numa eleição polarizada, 20 pontos são 10. Porque na hora que sair do lado de cá, só pode vir para o lado de lá. Ou sai de lá e vem para o lado de cá. Então, a relação, numa eleição tão polarizada como essa de Minas Gerais, qualquer diferença dessa tem que ser olhada pela metade. Porque quando um perder, o outro ganha. Porque é o que tem que se mostrar em todas as pesquisas. Então, eu não tenho bala de prata. Eu tenho a oportunidade de mostrar para Minas Gerais o que foi feito, né? Do que é. Hoje eu tenho um grande problema. Eu sou um cara que eu acabo minha entrevista e falo assim, ó, vai para a internet ver se é verdade. Quer dizer, eu estou vivendo uma campanha que eu tenho que falar que tudo que está sendo falado lá é mentira. E eu provo que é mentira. Quer dizer, eu estou pedindo o povo para ir à internet ver se o Calil mente. Ou se o Zema mente. Vamos ver quem está mentindo. Vamos comparar dado. Então, é uma campanha diferente por causa disso. Eu acho que não há argumento, não há o que mostrar. Enquanto a minha campanha tem o que mostrar. Eu tenho dito o seguinte, o candidato sou eu. Não é possível que foi tão bem feito tudo na prefeitura
que não podem achar defeitos. É claro que tem defeito, é claro que a prefeitura é muito difícil, é claro que foi feito coisa que não devia ser feita, é claro que tem mazelas, mas esquece em Belo Horizonte. Parece que Belo Horizonte realmente sofreu uma revolução na minha gestão, porque ela está esquecida. E o que eu considero uma homenagem do meu adversário de não tocar no assunto Belo Horizonte, porque até, falando em pesquisas, o que me deixa muito orgulhoso e envaidecido é o seguinte: quem conhece, vota. Né? Em todas as pesquisas, quem conhece, vota. E, prefeito, o senhor está satisfeito com o apoio que os colegas de partido do senhor têm dado para o senhor? O prefeito Fuad, por exemplo, disse que não tem tempo para participar da campanha. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente tem visto, não tem visto, né? Tem visto muito pouco ou não tem visto na campanha do senhor. O senhor esperava mais? Olha, primeiro, eu não acredito nesse tipo de coisa, sabe? Eu não acredito que nós vamos aí, que, com todo respeito, o Fuad e o Rodrigo vão mudar resultado. Eu acredito numa campanha que você toca o coração do povo. Se apoio fosse muito importante, apesar de eu ter o do Lula hoje, está todo mundo falando que eu estou com o Lula, não. Eu derrotei Aécio, eu derrotei Lula, eu derrotei Marina, eu derrotei os grandes líderes que vieram disputar comigo aqui em Belo Horizonte, foram derrotados. Né? Então eu acredito que você tem que tocar o coração do povo. Né? Eu fiz uma caminhada domingo, lá no Alto Vera Cruz. Eu fui abraçado por gente chorando. Né? Eu não minto, tinha gente lá, tinha uma multidão de gente lá. Então é o seguinte, é aí que você fala assim, eu toquei o coração desse povo, mas eu não fui abraçado por mais de uma pessoa chorando, me agradecendo, porque eu dei dinheiro, eu fiz alguma coisa. Não, é porque ali eles foram atendidos. Né? Ali houve generosidade, ali houve amor, ali houve um jeito de gerir que é importante, ali houve comando, ali houve proteção, ali houve o Estado intervindo. Né? Mas não é o Estado intervindo, como eles falam, não. É o Estado intervindo na necessidade, na pobreza, na fome, na infraestrutura, na enchente. Então, é nisso que eu acredito. Mas perdão. Mas o senhor não acha que esse apoio poderia ajudar o senhor lá no interior, onde o senhor não é conhecido? O senhor fala que quem conhece vota. Mas lá onde os deputados, por exemplo, onde o presidente do Senado, que tem muito contato com o prefeito ali, poderia ajudar o senhor a chegar? Olha, eu não quero falar de quem não está ajudando. Eu quero falar de quem está ajudando, né? E quero fazer um lembrete para a população de Belo Horizonte. O último candidato derrotado ao governo de Minas, meu amigo, um grande homem, um grande brasileiro, um grande patriota, competente, correto, Antônio Anastasia, ele tinha 800 prefeitos, 700 para ser exato, e perdeu a eleição. Então nós temos, porque é claro que o outro veio na onda do Bolsonaro, é o Bolsozema, que emplacou, eu não estou discutindo, mas houve uma corrente popular. Eu acho que, eu tenho muita esperança que a minha mensagem vai tocar o coração do povo. Né? Até porque se não for isso, não vale a pena. Né? Se for do jeito que fizeram aí, levando o prefeito para dentro de palácio, trancando em quarto, gravando mensagem, obrigando o prefeito a fazer, dando emenda de qualquer jeito, aí eu nunca fiz isso, eu não sei, eu sou destreinado a isso, eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso, né? Eu vou atender a todos os prefeitos, eles não se preocupem, podem apoiar quem quiser, tá certo? Porque eu não vou atender prefeito, eu não vou atender deputado, eu vou atender o povo que elege, né? Se for através de um prefeito, se for através de um deputado, então quer dizer, esse é o novo, isso é o que nós temos de novo para apresentar. Então eu só acredito em eleição que toca o coração do povo. Não vai ser um político, por mais importante como é o Rodrigo, que seja pelo cargo que ele exerce, que vai mudar uma eleição. Não Nem é. Lula? Nem o Lula. Acho que nós temos muita coisa em comum. E essa sinergia minha e do Lula pode me ajudar muito.
tá certo? Mas eu não estou falando em Lula agora, não. O PT do Lula, esse PT raiz do Lula, participou do meu governo. E todo mundo que acompanhou a prefeitura sabe disso, né? E foram meus adversários em 2 eleições. Mas tinha um quadro importante. E o quadro importante que o PT tinha, filiados ou não, mas eram do Partido dos Trabalhadores, trabalharam 5 anos comigo. Quase 6. Entendeu? Todos. Então, quer dizer, nós não temos aí. E tem uma coisa importante, sabe, Rodrigo? Eu não fui lá atrás do Lula, não, como o governador mandou gente lá e pedir apoio. Mandou deputado federal lá dentro do Instituto Lula pedir apoio, porque o presidente Lula me contou. O governador Zema? Sim, sim. Ele queria o apoio? Sim, sim. Mesmo sendo, nos bastidores falam que ele é o preferido do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo tendo esse apoio, isso foi que para ele antes. seria... Isso foi antes. Foi lá dentro do Instituto Lula, quem me disse foi o presidente Lula. Ele falou, eu não tenho a menor condição de, com a sua filosofia de pobreza, de vida, de Estado, de ajudar os outros, eu ter apoio. Foi através de um deputado federal. Eu não quero nominar, mas foi um deputado federal com secretário de governo. Eu não fiz, não, fui chamado lá para um projeto. E sacrifiquei 3 anos de prefeitura. Né? Sacrifiquei 3 anos de prefeitura. Então eu não sou uma aventura que saia... Não, eu saí da prefeitura de Belo Horizonte. Falei, não, é um projeto muito legal, então vamos tentar. Candidato, o senhor falou do Bolsozema, né? O primeiro movimento aí que teria tido em 2018, mas agora a gente ouve falar e a gente vê um movimento muito grande do Luzema. Mesmo o candidato à presidência, o Lula, falou com a gente aqui na Rádio Super abertamente ao apoio ao senhor, fala também nos comícios aqui em Minas Gerais desse apoio ao senhor, mas há poucos dias da eleição a gente ainda vê esse movimento ainda com mais força. Como desvincular o nome do governador Romeu Zema e colocar, de fato, o nome de Alexandre Calil como candidato do Lula aqui em Minas Gerais? Se você me permite, Thalita, Claro. E o senhor também, candidato. Eu queria até voltar no tempo e lembrar que essas associações diferentes, digamos assim, já aconteceram em outros momentos da história de Minas Gerais. Quando eu penso no Lulécio de 2002 e de 2006, no Dilmazia de 2010... eu queria também recobrar isso para que o senhor pudesse responder essa questão da Thalita. Nós estamos recebendo, isso acabou. Na última pesquisa, 81% das urnas que votaram em Haddad votaram no Fernando Pimentel, que era do PT. 81%, vem caindo gradativamente, e mais, que é o mais importante. Aliás, isso não tem a menor importância, mas já que a entrevista é longa, vamos falar nisso, que não tem a menor importância. Temos tempo de sobra. Exatamente. Então é o seguinte, 79% que sabem que eu estou com o Lula votam em mim. O desafio, 79% então, é tornar isso conhecido. de quem sabe que eu sou o candidato do Lula votam em mim, dos eleitores do Lula. Então é esse o desafio. Não é porque está de Lula, Zema, nada disso, não. É porque eles não sabem e não têm conhecimento. Não é uma associação espontânea, Não. então? Mesmo com o programa eleitoral gratuito, candidato, havia uma aposta que a TV, o horário eleitoral gratuito, pudesse evidenciar isso mais? Pudesse não. Pudesse não. Ainda vai. Espera aí, nós estamos aqui dando entrevista. Sexta-feira passada, fiz 15 dias de propaganda. Que é dia sim, dia não, 7 propaganda. Né? E nós temos que lembrar que na pesquisa do último governo de Minas, há 5 dias da eleição, em todas as pesquisas, há 5 dias da eleição, o governador Anastasia estava eleito. E o ex-governador estava no segundo turno. Faltavam 5 dias para a eleição. Então, calma, gente. Quem quiser votar, vote. Quem quiser achar que o Calil tem mais preparo e vai ser melhor governador, vote no Calil. Quem achar que é o outro, vote no outro. Mas não vão nessa onda de pesquisa não, que você pode ter uma surpresa muito legal. Prefeito, queria falar com o senhor sobre a estratégia de viagens do senhor. O senhor acha que o senhor foi o suficiente para regiões onde o Zema tem mais inserção, tem mais apoio, no sul, por exemplo, do estado? O senhor gostaria de ter ido mais? Daqui para frente agora, o senhor tem planos de visitar essas cidades mais vezes? Eu estou indo agora, né? Eu fui no Triângulo, eu estou indo no sul. Agora, presta atenção, eu governei uma cidade. Eu não brinco com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho
que eu era prefeito de Belo Horizonte. Eu estava sentado numa cadeira de prefeito que eu saí em abril. Então, por tanto que eu fiz de campanha, eu visitei muito, deve passar de 70 cidades. Mas é claro que não, porque hoje quem está no poder faz campanha há 2 anos, foi o caso do governador. Ele fez campanha há 2 anos, né? Eu posso dizer que é uma pena que a campanha dele, ele não pôde mostrar nada, né? Ele não tem, eu brinco muito com, brinco não, eu falo no interior, falo, ó gente, como você disse, os prefeitos estão te apoiando, então bate a mão no ombro do prefeito, então prefeito, me mostra um quebra-mola que ele fez aqui na minha cidade, um quebra-mola. Não estou falando no posto de saúde, não estou falando no hospital, não estou falando de duplicação, não estou falando no recapeamento de estrada, não. Eu estou desafiando é um quebra-mola. Para cada dos 853 municípios, dos 60 que eu fiz, que eu visitei, foi 0. Então, eu tenho notícia dos 853, então, prefeito, o senhor está apoiando, tá? Então, vão dar uma voltinha aqui na cidade e o senhor me mostra um quebra-mola que foi feito pelo governo do estado aqui na minha cidade. Esse é o desafio que nós temos que romper. Porque na hora que eu vou num lugar, como eu fui no Papagaio, como eu fui no Barreiro, como eu fui em Venda Nova, como eu fui no Alto Veracruz, tem obra minha. Eu andei no Papagaio e passei por 7, numa caminhada de 1,5 km. Eu passei por 7 obras do prefeito Calil. Por 7 obras. Então, quando a população vem em cima de mim, eu não estou passeando em favela caindo aos pedaços, não. Em aglomerado caindo aos pedaços, não. Em vila caindo aos pedaços, não. Eu estou andando onde tem serviço prestado. Eu não tenho vergonha de ir lá e pedir voto, não. Eu vim cá e falei assim, ó gente, está feito aí, me dá uma chance nova. Então é isso, é nisso que eu acredito. Eu não acredito, né? É porque a pesquisa, porque o Luzema, porque o Zema, nós vamos ver no dia 2 como é que a vida do mineiro melhorou, como é que a estrada está boa, como é que tem remédio à vontade, como é que não tem problema de saúde. Não é remédio à vontade, não, é ter remédio. É não faltar 41 itens de remédio a 20 dias da eleição. Então imagina quando essa eleição acabar, vai faltar 400 itens. Porque na eleição está faltando 41, você imagina quando acabar a eleição, o Estado zero, a filosofia desse novo partido que não usa fundo eleitoral, usa dia de minerador e banco para fazer campanha. Aliás, já deram 23 milhões, segundo o TSE, para o Partido Novo, de mineradora, banco, grandes empresários, que são generosos, são muito bondosos e dão assim gratuitamente para o Partido Novo ajudar o povo de Minas Gerais. Então, eu queria dizer que é isso que eu acredito. É isso que eu quero. Nós vamos tocar essa gente. E com amor, mostrando que tem que cuidar de gente, que tem que cuidar de povo, que o governo é um ato de generosidade, é um agradecimento pelo voto. Entendeu? É assim que nós vamos chegar e é assim que nós vamos ganhar a eleição para o governo de Minas. Candidato, eu queria falar ainda um pouco sobre campanha propriamente dita, antes até da gente falar de propostas mais reais para a vida do cidadão. Eu tenho notado que nas propagandas, nas inserções da propaganda eleitoral gratuita, essas de 30 segundos que vão rodando ao longo das programações das emissoras de rádio e de TV, a campanha do senhor e a campanha do governador Romeu Zema já têm optado por fazer a desconstrução do adversário. Eu pergunto para o senhor, até que ponto o senhor acha que isso efetivamente faz com que o eleitorado mude de opinião, ou opte por uma ou por outra candidatura? E para acrescentar a essa pergunta, devo lembrar também que muitas vezes o eleitorado rejeita um pouco essa campanha de desconstrução, às vezes reage mal a isso. Cito 2016, quando o João Leite tentou desconstruir a imagem do senhor. Não, Rodrigo. Desculpa te interromper. Claro. Não. Vida pessoal é uma coisa. O que eles estão tentando fazer e o Romeu Zema está tentando fazer. Isso é uma coisa. O que eu estou desconstruindo é a mentira eleitoral, que o Estado está nos trilhos. O que eu estou desconstruindo é que um governador que pega um Estado devendo 100 bilhões e vai entregar devendo 148 bilhões de um balanço do próprio Estado, que botou o Estado no trilho. O que eu estou desconstruindo é a verdade contra a mentira.
E eu assino. O que eu estou desconstruído é que a dívida corrente de todos os governos anteriores que vieram até chegar nele era de 28 bilhões e em 4 anos ela passou para 58 bilhões. O que é a dívida corrente, gente? É a que paga médico, é a que paga luz, telefone, remédio. Então ela passou de 28 bilhões para 58 bilhões. Balanço do governo do Estado. O que eu estou desconstruindo é exatamente que o Estado está nos trilhos. Isso não é agressão. É por isso que eu estou pedindo em toda, porque você assistiu, em toda entrevista, Rodrigo, o seguinte: vá na internet. Isso não é ofensa a ninguém, não. Ele pode chegar aqui e falar: o prefeito é uma porcaria, está chovendo, está inundando Venda Nova, está lá, não recapeou, está cheio de buraco. Ele tem obrigação de fazer isso. Nós estamos numa campanha política. Eu não estou desconstruindo e agredindo ninguém, não. Eu estou falando que o Estado não está no trilho. É só ele falar assim: não, o Calil não abriu o Hospital do Barreiro, não, já estava aberto, foi Márcio Lacerda. Ué, então o Calil é mentiroso? Não, o Calil não construiu 34 no mandato dele, 1 em cada 2 meses. Não, o Calil é mentiroso. Ué, se é mentiroso, é mentiroso. Eu vou virar: gente, desculpa que foi mal, eu errei. Tanto que o meu programa eleitoral, Rodrigo, ele passa por uma assessoria técnica para ver se tudo que está escrito é verdade. Para não sair uma... Então, esse quase cinismo de nada consistente, nada que a gente pegue, nenhum número. Que nós vamos fazer o hospital, que nós vamos abrir o hospital. Vai abrir o hospital como se tem um regime de reparação fiscal, que ele foi na justiça para impor a Minas Gerais. É proibido de colocar um médico a mais. Um médico, a mais do que já tem. Ele só pode, depois que sair alguém, ele recompor. Nós vamos ficar 9 anos sem pôr um professor. É 9 anos sem pôr um servidor da segurança pública. Está aqui a lei, eu trouxe. Ele pode negociar, né, essa possibilidade no plano que ele está elaborando. Qual plano, Leila? Que ele está elaborando agora para entregar ao governo, né? Governo e ele Estado já assinou esse plano de 2017, sim, mas agora ele está elaborando então o que quer ele dizer vai que fazer. Ele está imposto. Ele impôs isso a nós. Agora nós assinou. E agora nós estamos na mão do Paulo Guedes e do Bolsonaro para botar médico em posto de saúde, para abrir hospital. Ele precisa se comprometer. Se ele estiver no azul em 9 anos, se ele daqui a 9 anos, alternativas... Aí sim, daqui a 9 anos ele vai poder pôr médico, daqui a 9 anos ele vai poder pôr... Ele não, porque não vai ser ele mais. Aí no segundo mandato do próximo, no primeiro ano do segundo mandato do próximo, ou seja, 2031, aí sim vai poder pôr médico. É muito importante. Isso, Rodrigo, não é ofensa, cara. Isso é falar assim: então eu não estou entendendo como é que vai abrir o hospital de Juiz de Fora. Ele está mentindo, então, quando diz que o regime de recuperação fiscal seria mais leve do que aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, por exemplo. É mentira. Rodrigo. É só para explicar, prefeito, o que a gente está dizendo é que ele teve o aval para fazer um plano para ver se ele vai ser aceito no regime de recuperação fiscal. Não foi aceito. Não, ele está fazendo esse plano para ver se ele vai ser aceito e nesse plano ele pode sugerir maneiras, ele pode tentar flexibilizar o que diz a nota fria da lei. Mas porque não é nota fria gente, então tá bom. Então se a lei não vale, então eu retiro o que eu disse. Ele não negociou, não. Ele assinou um regime de 2017 que está aqui na minha mão, que é claro, igual água. Ele vai tentar, depois de assinar. Sim, ele pode mais ou menos o seguinte: eu comprei a sua casa por R$1 milhão. Tá bom? Na hora de pagar, eu vou falar: já está tudo assinado, tudo combinado, aceita 500. É isso, só para a gente explicar a regra, a nota fria da lei diz... Ele ele só pode recompor cargos de chefia, mas você pode apresentar um plano para a gente e o governo federal vai avaliar depois. Absolutamente. A gente, inclusive, mostra uma reportagem hoje explicando tudo esse bem. entendimento do Tesouro. Então, quer dizer, ele assinou. Então, eu te pergunto. Só para ficar claro, prefeito, que eu não estou defendendo o regime, é só para a gente... É porque as aberrações em Minas chegaram a um ponto
que até vocês estão achando que é normal. Quer dizer, eu assino um plano de recuperação fiscal. Não é isso, a gente não está defendendo, não, só para... É achando normal. Só para a gente Assinou um debater. plano que está aqui na minha frente. Ele é de 2017, ele é fracassado. Em 2021. Mas não houve modificação no básico e nada. Então ele assinou um plano. Então ele está dizendo agora, é igual o Hospital de Juiz de Fora, que ele falou que ia construir, e agora, 4 anos depois, ele está falando, igual o Teoflotone, Juiz de Fora, Valadares, que agora ele vai fazer o hospital. O de trás não valeu o que ele falou. Então, aí é difícil de debater verdade, debater política, debater lei, debater governo, governar, é difícil debater autoridade. Como? Para que assinou então? Se não vale, por que não deixou como é que estava e trouxe um plano palatável para Minas Gerais? Eu vou te falar por quê, mano. Porque não sabem. Eu vou te falar por que eles não recapearam a estrada. Porque não sabem. Estão com dinheiro da Vale aí, aquele dinheiro maldito, em caixa, e não sabem abrir um hospital, não sabem fazer uma estrada, não sabem duplicar, não sabem como é que se abre um hospital, não sabem, nunca fizeram. Nunca fizeram. Não sabem por quê, candidato, desculpe interromper o senhor, mas por falta de tato político, por falta de entender a política, ou já era uma coisa pensada, daquilo inclusive que o Partido Novo diz ser contra, como por exemplo, utilizar dinheiro político aí para campanhas, Não, enfim. eles não utilizam dinheiro político, está no TSE. É só minerador, é só banco, está no TSE, gente. Eu não estou criticando, não, é documento público. O Novo arrecadou 23 milhões de reais, tá? E estão passando aos poucos. Ele já recebeu 7, de mineradores, de grandes empresários, de locadoras, de bancos. Então ele não usa fundo eleitoral, ele usa dos bondosos grandes empresários que estão aí querendo ajudar esse país. Então, vamos lá. Se essa lei não vale, para que entrou na justiça para ela valer? O que eu defendo, Marina, é que vamos fazer um plano de recuperação fiscal? Sim. Desculpa. Vamos fazer tudo que tem que ser feito? Sim. Mas vamos fazer um plano palatável. Nós vamos fazer um plano que eu possa sentar com o presidente da República e falar, presidente, nós temos 11 hospitais, vamos recompor, vamos fazer, como foi feito em Belo Horizonte. Eu vou abrir o hospital. Mentira. Não é agressão não, Rodrigo, é mentira. Eu abri o hospital porque eu fui buscar o hospital em Brasília. Não tem grande capacidade aqui do prefeito, não. Não existe isso, não. Ninguém tem dinheiro para... Você sabe quanto custou? Sabe quanto vai custar abrir 11 hospitais regionais em Minas Gerais? 2 bilhões de reais por ano. E ainda tem um desafio maior que é manter os hospitais abertos. Não, eu estou falando é isso que eles nem falaram ainda. Que eu custei Que é do o custeio. hospital. O custeio O vai... Hospital do Barreiro nos Não. mostra isso, que demorou tanto para se abrir, porque 4 sabia de onde viria o dinheiro, né? Para 4 mantê-lo aberto. meses de Hospital do Barreiro constrói o Hospital do Barreiro, gente. 4 meses de hospital. Agora, quem está falando? Desculpa aí a modéstia, mas eu abri o hospital, gente. Eu sei abrir. Eu abri leito, eu sei abrir. Tá certo? Eu cheguei lá e falei assim, tem que aumentar as UTIs da Santa Casa. A Santa Casa sentou na mesa comigo, inclusive com o antigo presidente Wilson Lemes. Não, Calil, ajuda aí. Falei, quanto que é abrir mais 10 CTIs na Santa Casa? Ou 15, não me lembro. Mais 57 milhões por ano. Eu falei, tá fechado. Pode abrir lá mais 57 UTIs na Santa Casa, porque já tem Belo Horizonte, a cidade inteira, e a gente deixa esse legado para a cidade. Isso é assim, eu sei fazer. Que não tem aventura, não estou falando porque eu fiz. Como é que vai abrir um hospital? Como é que vai abrir? Então vai negociar com o Paulo Guedes, falar, Paulo Guedes, nós precisamos de 20 milhões todo mês para 11 hospitais. Quer dizer, são 200 milhões por mês. É assim que nós vamos abrir os hospitais? São 2 bilhões. E aí, nós vamos assinar aqui, nós vamos recompor as professoras, tá? Nós vamos trazer aqui e recompor a segurança pública do Estado. Porque daqui a 9 anos vai ter 15 guardas na rua, porque não pode colocar... não, mas ele vai negociar tudo de novo naquele governo extremamente humano,
de bom coração, inclusive o de Minas, que tem amor, que tem compaixão, que tem empatia, que tem tudo, que está preocupado com vaga na saúde, que está preocupado com a fome do povo, né? Que é um governo que se... Ô, gente, vamos parar de brincar. Falar que esse povo vai sair R$1 do bolso dele para ajudar a saúde, para recompor a educação, não é salário só não, tá? Educação é um plano pedagógico importante para voltar a ter escola integral, tá? Para aumentar o IDEB, porque o IDEB que ele fala que melhorou, não melhorou não, melhorou porque está entregue à prefeitura. Isso aí é plano. Quiserem falar sobre municipalizar a escola, vamos falar aqui que o povo vai entender por que não pode, porque hoje ninguém sabe por que não pode, eu vou explicar por que não pode. Tem que ter uma lógica, né, gente? Candidato, antes da gente ir para Brasília, que o nosso Ricardo Corrêa tem lá 2 perguntas para fazer para o senhor, para não perder esse assunto da recuperação fiscal, eu queria fazer uma outra pergunta ainda, pensando Não precisa de ler, não. Não, tá aqui. tá tranquilo. Na hipótese do senhor chegar ao governo do Estado. Hoje, o governador Romeu Zema tem governado pensando no regime de recuperação fiscal, ao qual a gente estava se referindo agora há pouco, e tem governado porque tem uma liminar que determina que o Estado não precisa pagar as dívidas com a União atualmente. Se não tiver regime de recuperação fiscal, se não tiver liminar, o Estado pode virar uma bola de neve ingovernável, né, diante das dívidas que o Estado tem. Eu pergunto para o senhor, existe uma solução que vá para além, por exemplo, das liminares ou do regime de recuperação fiscal? Porque a sensação que a gente tem, em especial de alguns anos para cá, é que essa é uma bola de neve que vai sendo jogada sempre para o próximo governador. Enquanto isso, tem juros de dívida comendo solto, enfim. E esse é um problema que parece, ou pelo menos até o governo atual, não há uma solução definitiva para esse problema. Tem na cabeça do senhor? Eu não digo que isso é um passo de mágica, não, porque a administração pública nisso não tem como. Mas há solução efetiva para que a gente deixe de sempre jogar a dívida para adiante. Por exemplo, o regime de recuperação fiscal joga o pagamento para mais adiante. Hoje o governo do Estado tem uma liminar, como eu disse. Existe não, mas solução essa liminar definitiva? dada pelo famigerado, que ele fala tanto do governo anterior. Sim. Ele se aproveitou da liminar. Ainda no final da E é o gestão único do governo da Pimentel. história de Minas que nunca pagou. É isso que Minas não está no trilho. Então você acabou de falar, mas Minas não está no trilho? Por que essa preocupação, Rodrigo? Eu passo para você. Não, você está agredindo, você está desconstruindo. Você acabou de desconstruir. Não foi sua intenção. Você acabou de falar que nós estamos sentados numa dinamite que vai explodir no próximo governo. Como é que Minas está no trilho? Não, Minas vai entrar no trilho a hora que sentar na frente do Lula, que vai ser eleito presidente da República. Ou qualquer um, que é o governador de Minas. E falar assim, ó, nós estamos aqui, Minas vai explodir. Faltou coragem para isso. Então não é visitar Supremo para não caçar a liminar, não. É aproveitar a liminar para resolver o problema. A liminar não pode ser a bengala. A liminar é uma escora para você sentar confortavelmente numa mesa. Porque na hora que ela cair, você não tem conforto mais. Você fica na mão da Faria Lima, você fica na mão desse pessoal desalmado, que não tem amor, que não tem empatia. Entendeu? Então, você acabou de falar que nós estamos sentados numa bomba relógio, numa dinamite que vai explodir. E eu tenho que combater de manhã, de tarde, de noite, que Minas não está no trilho. Então, tá bom. Se você me permitir, eu vou usar a sua fala no meu programa eleitoral. Acho que não é bem o caso, não. Exatamente. Porque isso fica mais adequado para o próprio Foi candidato sem falar, querer, né? Você falou sem querer. Nós estamos sentados numa bomba atômica. Está sendo vendido. Vai ser vendido nos 20 dias que vem, que Minas está no trilho. Trilho da onde, gente? Trilho da onde? Então, quer dizer, não deu conta, sai, bota outro para dar conta. Ah, mas como é que está a prefeitura que você está? A prefeitura está com 150 obras em andamento, fez 3 bilhões de obras e eu larguei lá 560 milhões de reais em caixa. A prefeitura está no trilho. Mas tem número lá dentro. Não é mentira, não, isso é número. É assim que você põe as coisas no trilho. Entendeu? Então o que vai acontecer com a prefeitura? Nada. Nada. Pode ir lá atrás do prefeito de Belo Horizonte e ver, não, é mentira dele, nós estamos aqui quebrados, tá ali. Não, não. E temos tomado 20% do dinheiro
podendo tomar mais 100%, nós temos 120% para tomar, tomamos só 20%. Mas tem solução em Minas? Claro que tem. O que resolve? Uai, a mesa, nós não abrimos hospital? Você não faz PPP da luz? Você não arruma dinheiro para pôr no Isidora? Você não faz tudo é feito, é dinheiro, Rodrigo. Tudo é dinheiro. Vamos combater pandemia, como é que faz? Não é comprar folha A4 falando que é cor lilás, verde, vermelho, não. Você tem que alimentar o povo que está com fome. Você tem que dar cesta básica para esse povo que está morrendo de fome. Como é que você tira um aluno que merenda da escola e bota? Porque, ó, gente mais humilde, quando chega hóspede na casa, eles falam o seguinte, ó, tem mais 3 bocas para alimentar aí, viu? Só que essa elite não sabe. Então, quando você tira o menino da escola, você está pondo 2, 3 bocas que você alimenta lá na escola, dentro de casa. Por isso que nós pegamos na pandemia e entregamos uma cesta básica para cada família, que as bocas voltaram para alimentar dentro de casa. Ninguém pensa nisso, não. Ou a Faria Lima vai resolver esse problema no Estado, que foi abandonado, se não fosse a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nem a ajuda de R$600 que o senhor governador falou que era para tomar cachaça em botequim, ou vocês não lembram disso? Não fui eu que estou falando, não. Isso não é agressão, não, Rodrigo. Isso é o que foi falado. Bater na mulher é um instinto humano. Isso foi falado, cara. Isso foi falado. Isso é política. Falou. Pega minhas falas durante a minha gestão inteira, a minha vida inteira, e põe aí. Eu vou falar, não falei, eu que estou falando. Então é isso que eu quero mostrar. Tem solução, sim. Vai ter que ter solução. Nós somos o 2º estado da federação. Então, quer dizer, o que nós temos que fazer quando sentar a cadeira lá, sentar a bunda lá? Nós temos que ir assim, nós temos que recuperar esse estado. Senhor presidente, nós temos que recuperar esse estado. Que eu já estou falando com o Lula. Nós temos que recuperar. O senhor não vai me fazer ser outro governador ou outros desses aí. Nós vamos recuperar, né? Eu não saí da prefeitura de Belo Horizonte para ser mais um, não. E é isso que eu vou pregar para esse povo em Minas Gerais. Candidato, nós somos a Brasília, então agora conversar com o nosso editor-chefe lá em Brasília, Ricardo Correia. Olá, Ricardo. Olá, Thalita, olá a todos no estúdio, em especial ao candidato e a todos que estão nos acompanhando. Candidato, o senhor falava um pouco aí sobre a questão da pandemia, né? Foi um tema muito presente na campanha de 2020, né? O senhor foi eleito no primeiro turno com uma gestão bem avaliada na pandemia. Hoje, esse tema não é mais o tema central na campanha. Fala-se muito mais de economia, por exemplo, do que de campanha, né? Como é que o senhor avalia o fato de a pandemia não estar mais dentro da ordem do dia da campanha? O senhor acha que o povo já esqueceu de como foi, por exemplo, a pandemia no Brasil? Ô, Ricardo, eu vou só tentar ajustar o horário aí, a cronologia, né? Veja bem, na reeleição a pandemia não foi tema, foi ao contrário. Eles achavam que eu seria o grande derrotado. Eu não preguei hora nenhuma, até não preguei nada porque eu não saí de casa. Nós estávamos no auge da pandemia, eu não fiz campanha na rua. Mas foi ao contrário, não foi usado a pandemia, não. A pandemia estava com a cidade praticamente fechada, né? No auge de 2020, no auge da pandemia, e ninguém sabia se a população ia falar sim ou não para proteção. Então não foi tema nenhum. Agora eu vou te falar, numa coisa você está absolutamente certo. A pandemia foi esquecida. Que quem tomar vacina vira jacaré ou pega AIDS, foi esquecido. Que o vírus tinha que viajar, como disse o nosso governador, também foi esquecido, né? Então, o que foi feito. Agora, o importante é o seguinte, e isso aí eu te falo com a mais... Eu tive a oportunidade, a felicidade, graças a Deus, de poder ser julgado no ápice da pandemia. Ela não foi tema de campanha política, muito pelo contrário. Ela foi uma incógnita política na minha reeleição. Será que a população gostou ou não? Porque nós estávamos no auge da pandemia. Será que ela vai aceitar o que foi feito em Belo Horizonte ou não? E graças a Deus o julgamento veio na urna. E foi isso que me colocou convicto que eu tinha feito o que o povo
que o meu povo, que me elegeu da primeira vez, fosse na urna e tornasse a ratificar o meu nome para prefeito de Belo Horizonte. Candidato, eu queria falar um pouco também sobre o clima político hoje no Brasil, né? O senhor tem participado da campanha nacional de alguma maneira, porque tem todos os eventos que o senhor faz ao lado de Lula, e a gente vive um clima tenso, né? A polarização com um clima bastante exacerbado. Nós tivemos, inclusive, 2 mortes já ao longo da campanha, uma lá em Foz do Iguaçu e outra recentemente lá em Mato Grosso. O senhor não acha que já passou do momento em que a sociedade tinha que se juntar e discutir, sei lá, paralisar a campanha de alguma maneira, reunir para dizer, olha, do jeito que vai, está ficando muito perigoso, a gente não pode trabalhar a campanha dessa maneira? Olha, eu estava assistindo ontem, eu vou dar uma devaneada, tá, Ricardo, só para a gente... Eu estava assistindo Rock in Rio na televisão. Assisti não, passei para assistir o Rock in Rio, porque eu não conheço nenhum cantor, nenhuma música, porque eu estou velho, né? Aí eu vi aquele povo cantando, aquele povo pulando, aquela imagem espetacular, sensacional. E eu comentei com a minha mulher, eu não minto, viu, gente? Ela está me ouvindo, e se eu não tivesse falado, eu não tinha coragem de falar isso aqui. Falei, senhora, um povo tão espetacular, aquela moçada gritando, rindo, comemorando, aquele espetáculo que o Brasil todo está... Como é que pode falar em dar tiro nos outros, em matar, em fazer? Então eu tive ali uma nostalgia do que já foi esse país. Olha, eu sou um cara que eu tenho essa fama por... Né, o Joleno falava uma coisa muito interessante. Quanto mais real você é, mais irreal você parece, né? E eu sou um cara que gosta, me indigno e tudo, mas eu não sou um cara de tiro, porrada e bomba, cara. Eu sou um cara que mexia com futebol. Eu saía ali no Portão 14 do Mineirão e cruzava do Atlético Cruzeiro, nunca vi um tapa a não ser de batida de carro, entre atleticano com atleticano, cruzeirense com cruzeirense, mas não tinha isso. Nós fomos criados na tolerância absoluta. Nós conversávamos políticas em casa. Eu vou te falar que na minha família, uma parte dela eu não converso política, eu não próximo da minha mesa, mas eu evito de primo, de prima, de lá, de cá, tenho dos dois lados, mas eu evito, quer dizer, pô, acabou o papo. Ainda a minha sorte é que meu papo ainda eu gosto de falar de futebol, porque da política não podemos conversar mais, cara. Então, quer dizer, tá na hora sim, sabe? Mas precisa de grandeza, né? Precisa de chegar, e não estou falando de um só, não, estou falando dos 4. Chega o candidato, o outro esculhamba, o outro é corrupto, é vagabundo, é ladrão. Pô, nós temos biografia, cara, nós temos família em casa, nós temos filho, nós temos neto, nós temos domingo para fechar. Quero um filho seu escutar, eu nunca escutei nada do meu pai foi um homem público, foi presidente do Atlético, muito conhecido, o maior presidente do Atlético de todos os tempos. Então, quer dizer, eu nunca ouvi uma agressão pessoal, eu nunca ouvi intolerância. Então, quer dizer, isso é o seguinte, mas é o recorte disso, né? Da falta de empatia, da falta de generosidade, da falta de amor, entendeu? E que a gente tem, eu tenho, vai me desculpar, mas eu tenho. Eu não preciso de estar doente, né? Para ver uma pessoa deitada, doente, sofrendo. Eu não preciso, não. Eu sei o que ela está passando. Quer dizer, eu não preciso, nunca passei fome, graças a Deus. Muito pelo contrário, nunca precisei de um centro de saúde. Eu não sei que agora todo milionário teve que ir lá no posto de saúde vacinar. Né? Não, essa turma daqui não foi mais para Miami. Mas os ricos daqui foram todos vacinados, todos aqui. Entendeu? Mas eu nunca precisei de um centro de saúde. Precisei uma vez também em Goiás, que eu passei mal lá, e me levaram num centro de saúde, porque era no interior. Então, quer dizer, quem precisa daquilo, quem chega necessitado, tá faltando isso, sabe? Então é arma, é urna, é revólver, vamos falar, porra, é comida, cara, é médico. Não precisamos de revólver, não, nós precisamos de arroz e feijão, nós precisamos de urna, qual urna que vai fazer, não. Nós precisamos de médico, de enfermeira. É esse o papo que nós temos que levar com essa população.
É sair dessa elite estúpida, ignorante, que não sabe o que o mundo está passando aí. Vai acabar a entrevista aqui, e na hora que chegar de noite, 10 milhões de meninos vão dormir com fome, cara. 10 milhões de meninos vão dormir com fome. Quem falou isso não foi o Zé Mané, não. Foi o Instituto Internacional que está pesquisando. 30 milhões de brasileiros vão dormir com fome, 10 milhões de meninos. E 120 milhões de brasileiros, ou 150, sei lá, não vão fazer 3 refeições por dia. E esse papo não interessa? Esse papo não interessa para ninguém? É tiro, porrada e bomba? Quer dizer, quem acha que isso é normal vai sentar para falar que não pode um matar o outro. Mataram 670. 1.000 estão preocupados com 2 que morreram? Obrigado ao nosso Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo Brasília, pela sua contribuição por aqui. Candidato, eu queria falar com o senhor sobre a importância das relações políticas ou do tato político. O governador Romeu Zema é muito criticado por isso, né? Falta diálogo, inclusive com a Assembleia, e o senhor já falou sobre a importância da Assembleia na questão do auxílio que foi dado durante a pandemia de R$600. A gente fala sobre essa importância exatamente para um governo do estado que precisa conversar com 853 municípios que tem em Minas Gerais. Se eleito, como que o senhor pretende, qual a relação que o senhor pretende com as prefeituras, com os deputados, com os vereadores? Thalita, eu passei muito aperto quando as forças externas do governo vieram tentar atrapalhar a prefeitura. Graças a Deus não deu tempo, porque eu fiquei só 1 ano e pouco e as coisas principais que eu queria fazer na cidade já estavam prontas. O senhor está falando da presidente da Câmara? Sim. Nelly Aquino. Não, junto com a articulação do governo do estado, e eu não quero nem citar mais, que eu já citei o nome, para não prejudicar a campanha e falar que eu estou perseguindo. Então, O senhor está falando do deputado Marcelo Aro? Então, eles foram lá e até na pobreza eles foram prejudicar a prefeitura, achando que eu ia fazer a obra. Foi de uma crueldade tamanha que ainda acharam que eu ia fazer a obra. Eles nem se preocuparam em fazer, que podiam aprovar aquele empréstimo internacional, que não era eu que iria fazer, e duvido que será o FUAD. Tá certo? Provavelmente no outro mandato, independente que seja FUAD ou não, no outro mandato que vai se fazer essa obra. Mas isso foi muito cruel, isso me prejudicou. Mas quando eu tive uma relação que não tinha interesse político e eleitoreiro, eu tive uma relação espetacular. Né? Porque o deputado é o que leva. Se você não ouviu o deputado, o prefeito, você não vai. São 853 municípios. É impossível visitar É impossível todos, né? governar. Até você precisa de fazer regionais, como é na prefeitura. Eu tenho 9 regionais, agora o Isidora 10, que nos falam quais são as demandas, para a gente pelo menos ter prioridade para cada uma. Então, quer dizer, no norte de Minas cortaram um programa de leite, gente, 150 mil litros de leite para criança. O senhor se arrepende de alguma coisa da relação com a Câmara? Não especificamente a Nelly ou os apoiadores do Marcelo Aro, mas especificamente, o senhor faria alguma coisa diferente? Não atrapalhou o senhor? Olha, eu estou num embate político agora. Estou em embate com o governador, estou em embate com os políticos, né? O Pestana veio cá ontem, me xingou, o Viana, tá? Tudo normal, incluindo o Zema, incluindo o secretário-geral dele, incluindo o Bolsonaro. O que eu vi na Câmara foi o que eu vi de mais abjeto na minha vida. Eu não conheço coisa mais abjeta do que eu assisti. Prejudicar pobre é abjeto. Por política, é nojento. É por falta de coração, sabe? Então eu não quero citar nome, eu vou falar o seguinte, eu estou numa disputa política. Eu não vi nada de abjeto. Eu vi covardia, vi gente que não tem coragem e usa a boca de aluguel para falar. Eu vi tudo. Mas o que eu passei, o que eu assisti da oposição da Câmara Municipal de Belo Horizonte é a coisa mais abjeta que eu já vi na minha vida. Candidato, queria falar um pouco agora sobre educação com o senhor. A Lei de Diretrizes, a LDB, ela determina
que o ensino médio é uma atribuição do governo do Estado. O plano de governo do senhor fala que o governo atual tem uma imensa dificuldade em implementar o novo ensino médio em Minas Gerais. Eu pergunto primeiro, o senhor é a favor daquilo que preconiza o chamado novo ensino médio, que foi uma reforma feita durante o governo Temer? O novo, é a questão da escola integral também. Tem escola né? integral, tem a escolha feita pelos estudantes se vão seguir a carreira mais técnica ou se vão seguir o que antigamente se chamava de científico. Não, deixa eu te falar, a princípio que tudo que é feito na educação por educadores ou pedagogos, eu respeito. Tudo que é feito na ciência, por médicos, na medicina, eu respeito. Então eu não vou detalhar porque eu não tenho capacidade técnica para detalhar isso, tá? Eu pergunto para o senhor pelo seguinte... Eu não posso detalhar. O que eu posso detalhar para você sobre educação é que Minas Gerais é o último da região sudeste. E quando começou, o governo atual tirou todas as crianças da escola integral do ensino médio. Todas. Todas. Depois veio a pandemia, agora está recompondo. Todas foram tiradas. Estou dando um dado aqui. Tem uma chance de falar, é mentira. Todas. Agora eu vou te falar porque que eu sou contra empurrar o ensino médio para as prefeituras. Isso eu posso te falar porque que eu sou contra. Que é o que está sendo feito agora, chantageando prefeitos. Porque você vai aumentar a desigualdade. Porque quando você tem um ensino federal, ele pode estar na Paraíba, ele pode estar em Belo Horizonte, ele pode estar no Rio Grande do Sul. É uma coordenação só, é uma verba só. E aí o reitor da Paraíba, se for melhor do que o do Rio Grande do Sul ou de Minas Gerais, ele vai fazer a universidade melhor. Porque a verba sai do governo federal. Quando é estadual, se repete uma no norte de Minas e no Jequitinhonha, ou em Pouso Alegre e Belo Horizonte, eles têm obrigação da essência e da qualidade da escola ser a mesma. Porque é um dinheiro só. É o dinheiro do Estado. Quando você municipaliza, como é feito na grande maioria pela escola fundamental e pela escola infantil, o município toma conta. E aí você vai aumentar a desigualdade. Porque aquele município mais rico, cada vez vai ter uma escola melhor, aí nós vamos entrar só na fundamental e na infantil, também no ensino médio, e o mais pobre está condenado a estar cada dia mais pobre. Eu pergunto sobre essa questão do ensino médio porque o PT, partido que apoia o senhor, já se mostrou contrário a muito daquilo que foi feito na reforma do ensino médio. Acreditando, por exemplo, que às vezes o estudante tenha que fazer uma escolha logo que chega ao ensino médio, se ele vai seguir para o ensino técnico, se ele vai preferir estudar as disciplinas da área de ciências humanas para depois seguir uma carreira acadêmica, entrar na faculdade, etc. Que havia essa crítica especificamente. Mas deixa pessoalmente, o senhor tem algum posicionamento? Não, eu acho que é legal. Eu vou me aprofundar nisso, né? Porque nós temos que nos aprofundar em tudo, como foi feito quando eu fui prefeito em Belo Horizonte, mas o governo é o do Alexandre Calil, viu, gente? É do PSD. Eu estou coligado com o PT, não vamos esquecer disso, não. O governador, e quem me conhece sabe que quando eu sento para governar, eu governo. Né? Quando eu sento para governar, eu governo. Ainda pena que Minas Gerais toda não me conheça. Então, o governador, a princípio, me parece muito razoável. Eu vi isso mesmo. Você escolhe no ensino médio já caminhando, me parece que isso é no mundo inteiro. Foi no governo Temer que essa reforma foi implementada. Teve muita coisa boa no governo Temer, muita coisa boa. Inclusive o Hospital do Barreiro foi ele que abriu para mim. Prefeito, como que o senhor avalia esse acordo que foi feito em Belo Horizonte, na Câmara, com as empresas de ônibus? Por que ele não foi feito na gestão do senhor? Não, ele não foi feito por sabotagem. Nós tínhamos aprovado já com os empresários 148 milhões, entendeu? Para congelar a tarifa. Já estava pronto. Mas aí eles vieram e derrubaram. E agora virou 267. O subsídio, eu não conheço o acordo. O meu eu conhecia, esse eu não conheço, não sei. Agora, sem subsídio, o transporte público não para em pé. Eu disse isso ao prefeito Fuad, na época meu secretário, que nós tínhamos que bolar, fizemos um bem bolado lá, e a Câmara Municipal,
que me denunciou por emprestar, quer dizer, adiantar 200 milhões na época da pandemia, aprovou agora ad eterno 267. O senhor pretende subsidiar o transporte público metropolitano, por exemplo? Primeiro nós temos que tomar conta, está jogado, certo? Você compara o metropolitano, tanto de Belo Horizonte, Contagem, Betim, com o intermunicipal. O intermunicipal está jogado. Tem aumento, a revelia, tirar o ônibus porque quiser, ninguém fiscalizou. Primeiro nós temos que tomar conta e fazer o diagnóstico. Que lá, ao contrário do metropolitano, nem diagnóstico tem ainda. Mas houve alguma, perdão, Thalita, houve alguma irregularidade na gestão do senhor, algum tipo de favorecimento? O ex-chefe de gabinete do senhor saiu, deixou o governo do senhor Alberto Lage, dizendo que houve favorecimento, que o senhor sabia. O senhor tem conhecimento, aconteceu algum tipo de imoralidade, ilegalidade durante a gestão do senhor? Isso nunca, né? E vamos colocar, porque aí falar que não houve, aí o povo, todo mundo fala. Não. O empréstimo não é empréstimo. O adiantamento que foi feito de Vale Transporte para os ônibus foi numa mesa. É muito importante isso, viu, gente? Para prestar atenção. Quando nós decidimos que nós tínhamos que subsidiar na pandemia, nós chamamos para a mesa o Ministério Público de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte. E apresentamos que nós tínhamos que subsidiar. Eles levaram para estudar, ou nos dessem outra saída. Então vou repetir. Esse adiantamento foi dado com ordem, com papel. Eu tenho a documentação, viu, gente? É bom o seguinte, porque aí fica verdade contra mentira. Eu tenho os documentos todos guardados comigo, como tem dentro da prefeitura. O Ministério Público de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte assinaram esse documento em conjunto, determinando isso. Esse foi o máximo, esse é o tipo de moralidade que eu faço quando eu sento numa cadeira de gestor. Entendeu? Porque eu sabia o tipo de gente que estava me rodeando naquela época. E eu fiz questão de fazer, como eu sempre fiz, como, por exemplo, a concorrência do Vilarinho foi aberta à imprensa. O Tempo deve ter assistido o leilão que foi feito para essa obra maravilhosa que está feita lá no Vilarinho. Então eu faço questão de tratar sempre assim. E graças a Deus, nenhum processo na minha vida inteira sobre improbidade, sobre desvio, sobre nada disso. Candidato, o Rodrigo perguntou da questão do transporte metropolitano. Eu queria que o senhor respondesse de forma rápida, porque a gente está terminando já a nossa entrevista, a nossa sabatina, temos perguntas dos nossos ouvintes. Mas em relação ao Rodoanel, a gente viu uma disputa política entre o governo de Minas impondo uma obra que não foi aceita, que foi criticada aí, inclusive com a justiça envolvida por prefeituras importantes em Minas Gerais, como por exemplo a Prefeitura de Betim e a Prefeitura de Contagem. E ainda assim o governo do estado impondo e leiloando a obra do Rodoanel. Queria que o senhor falasse, se eleito governador, como é que ficaria essa questão? Eu vou usar o que a Marina falou. Não tem problema, vamos assinar o Rodoanel do jeito que está, depois a gente arruma. Não pode fazer do jeito que está e depois arruma. Não pode fazer. É a mesma coisa do regime de recuperação fiscal. Depois nós damos um jeitinho aqui, puxa uma perninha para lá. Não. Tem que rasgar aquilo, botar na mesa, todo mundo assentar. É igual o regime de recuperação fiscal. Então poderia sair muito bem aqui, gente, nós vamos fazer então uma lei nova e vamos dar uma desviada, puxa uma perna para lá, 2 ruas para cá, 4 para cá, e nós aconchambramos ali, como eles estão falando que vão fazer com o regime de recuperação fiscal. O Rodoanel tem que rasgar aquilo que foi doado, que Minas Gerais não precisa de doação, que é o mais barato de um projeto, e sentar quem tem interesse naquilo, não empresários, o poder público que tem interesse naquilo, e ver como é que nós vamos fazer da melhor forma possível. Porque o dinheiro não é do governo, o governo é da Vale, o dinheiro é da Vale, é do sangue do povo de Brumadinho. Então, pelo menos, respeite o público e não entregue tudo para o privado. Candidato, em 1 minuto a resposta, por gentileza, para que o senhor tenha mais 1 minuto para as considerações finais. Somos reféns do tempo, o senhor sabe disso. Nosso ouvinte Stuart, do bairro Ouro Preto. Calil, atento como voluntário em uma ação de caridade que fornece jantar 1 vez por semana aos moradores em situação de rua. Qual o seu plano para entender e atender esse público em situação de rua, além do que se realizou até o momento e, pelo visto, não deu certo se considerarmos a crescente dessa população nas ruas de BH?
Como governador, o que acredita poder ser efetivo para atenuar ou resolver esse problema? Primeiro, chamar os prefeitos das grandes cidades e tirar o impedimento que o Tribunal de Justiça tem hoje dos prefeitos mexerem com isso. Belo Horizonte é proibido mexer com morador de rua. Presta atenção à população de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte, não sou advogado do prefeito, não. É proibido de mexer com morador de rua. Esse é o primeiro ponto. Então nós temos que tirar isso e ver o que nós vamos fazer. Como prefeito nós fizemos. Nós abrimos mais casa de recolhimento, nós alugamos um hotel inteiro com banho, com refeição, com tudo no hipercentro de Belo Horizonte. Nós temos um problema de quem quer ficar na rua e o problema da crise. São dois problemas. E na pandemia, você lembra, nós assumimos, que o governo quis assumir lá na Serraria Souza Pinto, o acolhimento desse povo. É um problema muito complexo, é um problema nacional e quase mundial. Mas tem que ser enfrentado. Nós enfrentamos até o dia que a justiça falou assim, a prefeitura não pode mexer mais. Aí nós tivemos que tirar a mão. Candidato, agora 1 minuto para as considerações finais do senhor. Nossa, eu falei tanto que eu não tenho nem o que falar, gente. Muito obrigado por tudo, um beijo no coração, precisando de amor, precisando de compreensão. Isso que o Ricardo falou, isso não existe, gente. Vamos votar, vamos com a camisa da cor do Bolsonaro, que não é do Brasil, né? Porque a do Brasil é minha também. Vamos com a camisa lá do partido do Bolsonaro, com a camisa do partido do Calil, vamos com o partido do Lula, vamos com o partido do Zema, mas vamos em paz, tá? Ninguém sabe mais do que ninguém. Você tem seu lado, eu tenho o meu, quem está comigo, quem está com ele, ninguém é inimigo. É o que eu disse. Nós somos inimigos políticos, vamos debater política. Gente abjeta, a gente larga de lado, ignora como eu fiz na minha vida. Gente, o resto é embate político, é falar, não falar da vida de ninguém, é falar de proposta. Obrigado por tudo, um beijo para todo mundo. E assim encerramos mais uma sabatina com os candidatos ao governo de Minas. Amanhã a gente recebe o candidato Carlos Viana, do PL. Candidato Calil, muito obrigado pela visita, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos, desculpe alguma coisa aí, eu tentei ser o mais claro possível. Obrigada, candidato. Eu lembro que a íntegra da entrevista de hoje vai estar em todas as nossas plataformas digitais nas próximas horas. Ao longo da programação da Rádio Super, nós também vamos repercutir as falas do candidato Alexandre Calil. A direção executiva da Sempre Editora é de Heron Guimarães. A você, obrigada pela audiência.